Muito bom dia, nação. Logo cedo já estamos aqui trazendo as últimas notícias e informações do Flamengo para vocês. E nós vamos analisar nesse momento a imprensa esportiva de todo o Brasil, falando sobre o Flamengo, a preparação do Flamengo para a partida deste sábado contra o Internacional no Maracanã. E também sobre uma possibilidade, do mercado da bola da saída do Pedro. Isso porque o Zenit está se preparando para fazer uma proposta de mais de 25 milhões de reais. E o Flamengo bateu o martelo. E nós vamos analisar o que os comentaristas falaram sobre essa situação no Flamengo. Eu gostaria que, primeiramente, na manhã desta quinta-feira, você chegasse aqui deixando seu like. Seu like apoia demais o trabalho do nosso canal. Inclusive, vamos bater uma meta juntos aqui de 2 mil likes para esse vídeo. Quero ver a força da torcida do Flamengo aqui no nosso canal. E também, se você não é inscrito, vai rapidinho, aperta o botão vermelho e se inscreva. Faça parte do nosso canal Meu Mengão React, porque aqui todos os dias é notícias e informações do Flamengo pra você. Você que tá aí se preparando para ir trabalhar, tomando o seu cafezinho da manhã, talvez para levar o seu filho na escola. Vamos antes aqui analisar as últimas notícias do Mengão. Vou deixar os créditos ao canal Flá TV, ESPN Brasil, o canal de João Guilherme, Vene Casagrande, link na descrição como créditos. Vamos então para as últimas notícias do Flamengo. E foi a principal novidade do dia. Se liga só. Davi Luiz avançou no processo de recuperação de uma lesão muscular na coxa e treinou com o elenco em todas as atividades no campo. Olha o Gerson aí, herói no último jogo, o nosso Coringa, o meio-campista com mais participações em gols no Brasileirão, com 3 bolas na rede e 6 assistências. Nação, sábado é dia de lotar o Maraca de novo, hein? Garanta o seu ingresso em flamengo.superingresso.com.br. Agora o Flamengo volta a treinar na manhã desta quinta-feira, aqui mesmo no Ninho do Urubu. O Flamengo não está jogando a Libertadores da América, isso é uma vergonha. Nessa altura, o Flamengo já está fora pelo investimento que tem, sendo eliminado por uma equipe que é um clube tradicional, tricampeão, mas um time muito mais fraco, um Olímpia que não está ganhando de ninguém, continua ali mal colocado no campeonato. O Flamengo conseguiu ser eliminado. Então, semana livre, todo respeito, uma pinóia, né, porra? Tinha que estar jogando contra o Fluminense hoje à noite no Maracanã. Seria o jogo de hoje, certamente. O Palmeiras seria o de amanhã, porque é a Globo entre Palmeiras e Pereira, Deportes Pereira e Flamengo e Fluminense. Provavelmente faria o Fla-Flu, né, para a rede. Então, seria o jogo da quarta-feira, a escolha da TV aberta. Independentemente da escolha, só estou frisando que seria isso, que seria hoje o jogo, e não amanhã. Fluminense joga amanhã, porque aí entre Fluminense e o Olímpia, a TV aberta optou pelo Palmeiras, porque São Paulo é o principal mercado, Palmeiras tem uma torcida com o Fluminense, aquelas coisas todas. Isso é uma vergonha. Agora, o presidente do Flamengo estava agradecendo aos jogadores depois do jogo contra o Grêmio, né? Foi lá agradecer. Não, muito obrigado, porque não sei o quê, que bababá. Agradecer. 6 dias depois dessa eliminação vergonhosa, o presidente, eu acrescentaria uma outra enquete que a gente poderia fazer. Você agradeceria, torcedor do Flamengo, aos jogadores pela vitória sobre o Grêmio? Você falaria a eles muito obrigado, 6 dias depois de perderem para o Olímpia? Só o presidente do Flamengo está agradecendo. Agradecendo o quê? Um favor, né? Agradecendo o quê? O quê? Então, assim, uma semana de Libertadores, eu acho que o sentimento do rubro-negro hoje é de raiva, porque ele vê ontem o Inter se classificando contra o Bolívar e fazendo um ótimo jogo, dentro das circunstâncias, na altitude. O Bolívia é um bom time, é um dos melhores times bolivianos aí, talvez da história da Libertadores, competitivo, organizado, joga trocando passe, não é só bola longa, chute de fora da área, e o Inter suportou muito bem, nem sofreu tanta pressão assim, teve uma bola na trave, o goleiro fez dever, claro, né? Vai jogar lá, você não vai passar nenhum perrengue, vai passar um sufoco, mas não foi nem uma coisa tão assustadora. No final do jogo controlou super bem, aproveitou uma oportunidade que teve, ganhou o jogo com muita competência, o Internacional. Hoje o Palmeiras joga contra o Deportes Pereira, tem o Racing visitando o Boca, tem o Fluminense amanhã jogando contra a equipe do Olímpia, quer dizer, todo mundo aí jogando a Libertadores e tal, e todo mundo não, né, mas algumas equipes ainda sobrevivendo, e o Flamengo conseguiu ser eliminado pelo Olímpia, que hoje é uma equipe muito inferior tecnicamente. Então essa semana livre é um castigo, né, é um castigo para o torcedor ficar com raiva, especialmente depois daquela cena constrangedora do presidente do Flamengo pedindo desculpa, não, só faltou pedir desculpas, agradecendo aos jogadores. Muito obrigado, não, vocês lutaram. Tenho certeza que a torcida saiu daqui feliz. Feliz uma pinóia, rapaz. O Flamengo já tinha vencido o jogo lá em Porto Alegre, era para ser uns 4-0.
cumpriram mais que a obrigação. Ainda ganharam com um pênalti super maroto ali, uma bola que, se fosse o jogo de Libertadores, certamente não teria marcado. Que a arbitragem brasileira marca tudo. Que foi uma cabeçada muito próxima ali do jogador do Grêmio, não me lembro qual foi o jogador, foi o Pereira, né, cabeceou, e a bola bate no braço, mas tá ali do lado ali. Ontem teve um parecido. Acho que o Rodrigo Eli, eu acho, do Grêmio. Então, ontem teve parecido. E o arbitragem não marcou, que seria a favor do Corinthians, alegando o quê? Muita proximidade, o cara fez um movimento natural do corpo ali, mesma coisa, quando pulou para cabecear, o braço do cara subiu, estava do lado do Léo Pereira, cabeceou, a bola bateu, pênalti. Ontem, jogo internacional, não marcaram. É diferença de critério. Então, assim, foi uma vitória até bem mandrake do Flamengo, num jogo bem meia-boca contra o Grêmio, que não correu risco de eliminação, porque o Grêmio não conseguiu fazer nenhum gol, mandou bola na trave e tudo, mas não fez nenhum gol, tinha que fazer 2 para levar para os pênaltis. Então o Flamengo não correu risco porque construiu uma vitória, uma vantagem muito grande na ida, na Copa do Brasil. Ali sim, ali o presidente podia ter elogiado. Grande atuação, joguem sempre assim, rapazes. Semana que vem contra o Olímpia vai ser assim, que era o jogo do Maracanã, e depois de novo, vamos avançar. Aí ele poderia até ter, não digo agradecer, mas elogiar a atuação. A única atuação, desde que o São Paulo chegou, eu acho que no ano inteiro, né? Digna realmente de grandes elogios foi aquela. E seria nota 10 se fosse 4-0, porque teve pênalti perdido pelo Gabriel, gol que o Pedro perdeu no final, entre outras oportunidades. Então eu acho que essa semana é uma semana que incomoda o torcedor do Flamengo, porque ser eliminado da Libertadores é do jogo, faz parte, alguém tem que ser eliminado. Mas a maneira que foi eliminado, pelo adversário que foi, repetindo sempre, o Olímpia tem tradição, tem história, eu alertei aqui antes, cuidado que o jogo é perigoso, não é time pequeno não. É um time com torcida, é um time que tem história, vai se mobilizar e pode surpreender, surpreendeu. Então, o fato do Olímpia ter se superado e ter toda uma história aí também importante na competição, não significa que os caras mereçam agradecimento. Pelo contrário, mereciam era bronca, né? O presidente tinha que aparecer para falar, olha só a situação que vocês colocaram a gente. Situação ridícula. Eles e o técnico, todos eles que eu falo, jogadores, técnicos, isso aí depende mais deles, é dentro do campo. Aí é menos até dependendo da diretoria, que comete outros erros, né, estruturais, do que dos jogadores. Então é uma semana, acho que bem cômoda para o torcedor do Flamengo. Até porque é uma semana de treino, a gente não tem nem ideia do que vai acontecer. Vai melhorar, vai piorar? Não sei. Os caras não se entendem muito bem. Um time que faz um primeiro tempo com o Coritiba até bom, e um segundo tempo tão patético, você vai esperar o quê? O que faz o torcedor acreditar que sábado contra o Inter vai jogar bem? Não tem nenhum indício. É totalmente aleatório. Pode jogar muito bem e pode não jogar nada e perder para os reservas no Inter, que deve vir com o time reserva, porque está muito perto da classificação. Não terá o goleiro Rocher, que está suspenso. Deve jogar o Kehler, né? E certamente vários reservas, porque o Kudê, mesmo mal colocado no Brasileiro, acho que ele não vai querer correr nenhum risco no jogo de volta, que é um 1-0 também, né? Se ele perder para o Bolívar de 1-0, vai para os pênaltis. Foi assim que o Atlético Paranaense foi eliminado, né? Só que o Atlético perdeu fora e ganhou em casa, mas o risco sempre existe, então eu imagino que ele mantenha uma postura que tem adotado de colocar times mistos ou reservas no Campeonato Brasileiro. E não dá para ter certeza nenhuma de que o Flamengo vai jogar bem. Jogou mal com as reservas de São Paulo, só não perdeu porque teve um pênalti, para mim também inexistente, porque o Luiz Araújo acho que estava impedido, aquela linha do VAR toda torta ali, não daria para ter certeza de nada. Quer dizer, foram atuações ridículas recentes e essa semana de treino, sinceramente, acho que não dá para ter nenhuma expectativa positiva. É totalmente aleatório, a gente não sabe o que vai acontecer, o que é uma vergonha, mas o presidente está gostando, tá maneiro, tá agradecendo, deveria mandar um cartão postal para cada um, né? Pois Deixa né? eu falar uma coisinha, Felipe Luiz de técnico é a panela do poder, tá? Sim. É a panela do poder. Se um dia acontecer, a não ser assim, ele sai, vai treinar a base, ou vai treinar um outro time, aí ele se prepara, um dia ele volta e encontra outro grupo de jogadores, tem um ou outro remanescente dos tempos dele, pode ser. É outra situação. Agora, ele sair direto, como foi o Carpegiani, né? Lá no início dos anos 80. Ele sair parar de jogar. Digamos, o Felipe Luiz para de jogar em dezembro, não vou continuar. Aí o São Paulo não continua o Flamengo. Fazem um acordo, não dá mais, vou para Búzios, obrigado, tchau, fim. Né? Aí vou colocar quem? Felipe Luiz de técnico. Aí o Felipe Luiz vai lá, tira a licença da CBF, tudo fez o curso, não sei se ele já terminou, não se já fez, mas enfim. Felipe Luiz é o técnico. Pronto, nem que faz aquele esquema, né? O cara treina e o outro assina como técnico ali, um auxiliar, um sujeito qualquer. É a panela no poder. A panela já está no microfone. Jogo do Grêmio, quem estava comentando na televisão aberta, por que você assistiu na aberta? Porque tinha um delay da fechada para aberta, eu fui para a aberta. Né? Na fechada tinha o Lédio Carmona, que é bem melhor comentando, mas tinha uma diferença razoável de um para outro, eu fui para a TV aberta. Estava lá o Diego Ribas comentando. Você não gosta? Não tem nada contra o Diego. Só que eu acho que o Diego Ribas comentando na televisão,
Ele não vai criticar ninguém. O Gabigol é substituído, jogando mal. Não, o Gabi estava jogando bem. Não, pelo amor de Deus. Você espera que o Diego Ribas vai fazer uma crítica a algum ex-companheiro? Não vai. Ele agora é coaching, é comentarista, faz discursos motivacionais na rede social. Ele está na dele. Não está errado. Ele está fazendo o que interessa a ele, é problema dele. Então, assim, já está no microfone a panela. Ele era da panela. Panela do quê? São jogadores que juntam. Fica muito claro, gente. Eles se juntam, são muito unidos pelos interesses deles, do grupo, não do Flamengo. Não do Flamengo. É isso que eu vejo. Quando as coisas há uma junção, ou seja, o técnico escolhido consegue falar a língua deles e se for capaz de compor com eles, a coisa vai. Caso contrário, Paulo Souza, Vitor Pereira, Sampaoli, o próprio Renato, que era brother pra caramba, não deu certo, perdeu os títulos. Rogério conseguiu ali dar uma equilibrada nos pratos, aí ganhou títulos. Dorival, mas você pega o final do Dorival, o Dorival comia na mão dos caras. O Flamengo jogava nada, o Dorival aplaudia, elogiava, passava pano. Não, realmente, os jogadores estão cansados, ele revezava o time, estão cansados de quê? Cansados? Por quê? Porque ele não tinha condições de conta. Ele percebia que se ele fosse bater de frente, ele ia sofrer como os outros. Então, assim, é isso, é a panela do poder. Não se iludam. Se o Felipe Luiz for técnico do Flamengo, de imediato, é a panela do poder. Quer dizer, os caras vão ter mais fortalecidos ainda. Técnico fechado com os jogadores pela conveniência deles. E isso tem que acabar. O Flamengo tem que ter uma comissão técnica que tenha força, bancada pela diretoria, seja essa, seja outra, mude o braço, tira o braço, coloque outro, não importa, e que trabalhe pelo Flamengo. Primeiro lugar o Flamengo, segundo o Flamengo, terceiro o Flamengo, quarto o Flamengo. Os interesses dos jogadores estão em último lugar. Eles recebem para trabalhar, tem que fazer o melhor pelo clube. Eles não fazem o melhor pelo clube. Esses caras não fazem o melhor pelo clube. Esse é um ponto muito claro. Você tem dúvida disso? É só olhar os resultados e o desempenho do time. É só olhar os resultados. Perder do jogo, acontece e tudo mais, mas da maneira que o Flamengo perde para o Fluminense a final do Carioca, para o Alcas, para o Maringá, para o Bragantino, para o Cuiabá, para o Olímpia, sem contar empates chechelentos contra o América, contra o Cruzeiro, contra os reservas de São Paulo, entre outros jogos que a gente procurar, vai encontrar. Nublense. Olha quantos jogos eu consegui citar aqui. Uma dezena, fácil. Se a gente puxar para a memória, vai encontrar mais. Derrota para o Vasco no Campeonato Carioca, gol daquele Pumita Rodrigues, não joga nada. O Ramon Dias nem relaciona para os jogos. Lembra quando fez gol no Flamengo? Também disseram que ele lateral maravilhoso. Não é nada, é fraquíssimo. É pior que o Varela. Os dois são convocados, o Varela é melhor que ele. Então, assim, soco na cara. O Flamengo teve 2 episódios de soco na cara, em questão de menos de um mês. O que aconteceu? Um foi demitido, os outros foram perdoados. Nem multa tiveram, pelo menos não se comentou. E ficou por isso mesmo. Então é o que está acontecendo. O Flamengo vive assim é uma crise, na verdade. É uma crise. É uma crise e colocar esses caras no poder, que eu falei, o microfone da Globo, ela faz o que ela quiser. Mas note a força da panela. Gente, são milhões de pessoas vendo um jogo do Flamengo na televisão, e o comentarista é um cara que até poucos meses jogava com aqueles jogadores. E é amigo dos caras. Ele não vai criticar. A culpa não é do Diego, a culpa é de quem coloca, mas o torcedor tem que ter essa noção. Cara, todo comentário desse cara envolve uma relação de amizade, de convivência. Ele era líder do grupo, ele vai criticar os colegas, vai ter que fazer muita bobagem para ele criticar. Então você não tem sequer ali, assim, e quem está no microfone, que sabe disso, ele está formando opinião. E isso que eu estou fazendo aqui agora, se eu estou falando, fazendo um comentário, eu estou formando opinião. Pro bem ou pro mal, o cara vai concordar comigo, vai discordar de mim, vai concordar parcialmente, mas a pessoa que está ouvindo um comentário, qualquer assunto, gente, não é só futebol, ela está formando opinião. O comentarista, o analista, o colunista, o cronista, ele forma opinião, né? Ele faz uma análise, a pessoa processa aquilo, concorda em parte, discorda, concorda com tudo, discorda de tudo, mas até para formar opinião ao contrário, é uma formação de opinião. O cara faz um contraponto ao que você está defendendo. Então, quando um cara que está no microfone era um cara que integrava esse grupo de jogadores há poucos meses, e que dificilmente vai criticar, já é um viés positivo para os caras. Para jogar mal e, não, jogou bem, não, até que não foi mal, entendeu? Então você tem isso, aí soma isso, amanhã o técnico do grupo, pelo amor de Deus, põe na presidência, sai logo da presidência, põe lá qualquer um na presidência, Felipe Luiz como técnico, Davi Luiz na presidência, qualquer coisa, sei lá, traz o Diego Alves de volta para ser presidente do Flamengo, entrega logo para eles o clube. Entrega para eles o clube. Eles mandam no clube mesmo. Você acredita que contra o Inter é possível que a gente veja alguma alteração aí da forma de jogo do Flamengo? Não tenho nenhuma expectativa nesse sentido. Acho que vai ser a mesma coisa. Mesmo time, pode mudar
um jogador ou outro, mas acho que não vai. No geral, vai ser a mesma coisa, ainda mais com essa semana inteira. Eu acredito até que ele repita a escalação. Acho que ele vai insistir. E aí tem a questão do Pedro com o Gabigol. E aí ontem surgiu, né, Mauro, uma informação aí do GE sobre o suposto interesse do Zenit no Pedro. Né? Eu confesso que conversei com uma pessoa do Flamengo, a pessoa do Flamengo me falou, olha, não chegou nada pra gente, isso aí, se tem alguma coisa, ainda falou assim, se tem alguma coisa, é só com os representantes do atleta. Aí eu falei, mas é possível uma negociação? O Pedro tem poucos minutos. Essa pessoa do Flamengo me falou assim, o Zenit facilitou muito a gente, né, quando a gente quis o Wendel. Nem citaram o Claudinho, citaram só o Wendel. Né? O Pedro, ainda, a gente considera o Pedro fundamental. Essa foi a resposta que uma pessoa do Flamengo me deu. Se chegar alguma coisa lá na Gávea, Mauro, você acha que o Flamengo pode cogitar negociar o Pedro por conta do momento, porque o São Paulo não tem muito utilizado? Sabe o que eu acho? Eu acho o seguinte, sendo muito direto, eu acho muito estranho que essas propostas, entre aspas, só cheguem para os agentes do Pedro. E aí ele aparece no noticiário como um jogador valorizado. A outra de 6 vezes o salário que ele teria recusado. O Flamengo não chegou a proposta oficial. Né? Agora uma outra, e sempre assim, por que ele procura o clube? Por que o Zenit? Vamos pensar, gente. O Flamengo procurou diretamente o Zenit. Tem um canal direto ligado. Flamengo e Zenit, certo? Tem um canal direto. Porque já se comunicaram. Até a carta que o Flamengo ofereceu com a proposta pelo Wendel foi vazada lá na Rússia e publicada. Por que o Zenit não procura o Flamengo? Flamengo, eu quero contratar esse jogador. Mas eu tenho que primeiro falar com o jogador, ver se ele está afim. Tudo bem. Então eu deveria procurar o jogador, não para falar em 25 milhões. O Pedro, eu tenho para você uma proposta a ganhar tanto por ano. Se te interessa jogar aqui na Rússia, interessa. Flamengo, eu tenho 25 milhões. Não, vai para o contato com os agentes do Pedro. A notícia, eu não estou duvidando dos colegas que dão a notícia, não. Mas a informação vem por onde? Não vem pelo Flamengo, vem pelo pessoal que trabalha com o Pedro. Que curioso, que coincidência, né? É o jogador que é reserva, vai para o noticiário valorizado. Isso é mais antigo do que, né? Qualquer coisa boba que a gente possa pensar. Para cima de mim não cola. Eu só acredito nesse tipo de coisa na hora que a proposta chegar no clube. No clube. O Zenit, diretamente, por intermédio de um agente, faça uma proposta concreta. Flamengo, pago tanto pelo jogador tal. Como o Flamengo fez lá pelo Wendel. Enquanto isso, fica aparecendo o quê? Fica aparecendo uma coisa meio fantasiosa. Uma coisa meio de... E a proposta pelo Pedro também, do Benfica? Cadê? Que veio por intermediários. Lembra? Cadê a proposta? Cadê? Por que o Pedro não está no Benfica? Aí quando eu falei na época que isso era uma maneira de valorizar o jogador, não sei o quê, teve até um trouxa aí que ficou me atacando aí, um trouxa, um cara que é ligado aí com empresário e tal, né? Amigo de empresário, né? Enfim, deixa pra lá. Cadê? Cadê o Pedro do Benfica? O que eu falei na época? Não faz o menor sentido. O técnico do Benfica é um alemão que veio da Holanda, ele nem olha pro futebol brasileiro. Por que o Lucas Veríssimo foi pro Corinthians? Ele chegou a negociar com o Flamengo. Porque estava machucado um tempo, o jogador que contrataram no tempo do Jorge Jesus, o atual técnico, não tem interesse no jogador. O Benfica tenta dar rodagem para ele para negociar e pegar algum dinheiro do Lucas Veríssimo. Então, na realidade, é muito curioso, que sempre é por intermédio dos agentes. Nunca chega no Flamengo. Eu também falei com gente do Flamengo ontem, e a resposta foi essa. Não tem proposta nenhuma, nem essa, nem a do outro não chegou também, nem nenhuma delas chega para o Flamengo. Que coisa curiosa, sempre o mesmo jogador. Eu não acredito nessa proposta, para falar muito claramente. Só acredito quando chegar no Flamengo. E acho o seguinte, 25 milhões o Flamengo não vai vender. Se chegar, do Zenit, qualquer um, ainda mais do Zenit, de 25 milhões o Flamengo não vai vender. Talvez o Flamengo fale, sobe a proposta aí, me dá tanto, subi muito a proposta, até pelo que aconteceu. Agora, no episódio do Claudinho, eles nem responderam. E o do Zenit, eles colocaram vários obstáculos, do William, né? Do Wendel. E não rolou. Então, não vejo nem motivo para o Flamengo facilitar. O Flamengo acabou de vender o Matheus França muito bem. A temporada está em andamento. Vai abrir mão do centroavante para quê agora? Para o ano que vem, pode ser. Ou se fosse uma proposta extraordinária. Né? Mas, sinceramente... E eles acabaram de vender o Malcolm lá por 60 milhões. Pode chegar a 60 milhões para o futebol saudita. Então, estão com dinheiro. Já tem dinheiro naturalmente. Então, 25 milhões o Flamengo não venderia. Mas eu só acredito nessa proposta quando ela chegar no Flamengo. Quando o Flamengo disser, temos aqui uma proposta. Agora sim, essa é para valer. Porque até agora já teve Benfica, já teve Al Hilal e agora a Zenit. Reparem só, uma atrás da outra.
mas nenhuma delas se concretiza. Nenhuma delas bateu mesmo no Flamengo. Tem a proposta aqui. Né? E esse negócio de intermediário, muitas vezes nem é o clube, é um cara tentando fazer negócio. É o que eu falo sempre, é que nem o mercado imobiliário. O Alan tem uma casa e eu quero comprar uma casa. Aí vem um cara que é um corretor, eu não conheço o Alan, não me conhece. Fala, ó, você quer morar no bairro tal? Pô, o bairro tal é legal. Olha, então, tudo bem. Aí ele vai lá, olha, tem um cara querendo comprar uma casa assim, 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 não quer vender? Não, não tem interesse. Ah, não, mas acho que ele paga bem, tem um dinheiro para pagar, né? Vai comprar à vista, não tem nem financiamento imobiliário, uma boa oportunidade. Aí, de repente, sabe que pode ser uma boa, pegar essa grana, posso fazer tal coisa, mudar para tal lugar e tal. Ele tenta fazer um negócio, sabe? Tenta criar um negócio. Fica tentando juntar os pontos. Isso acontece, é fato. E acontece no futebol. Não é fora da lei, não estou criticando, é o trabalho do cara. Ele tenta fazer a coisa acontecer. Sabe? Ele é um cupido, digamos assim, sabe? Tenta fazer uma aproximação para rolar alguma coisa. Ele ganha a comissão dele, honestamente, é o trabalho dele esse. Não está errado. Mas muitas vezes o clube nem está interessado. É alguém tentando fabricar o negócio, tentando viabilizar o negócio, percebendo uma eventual carência de um elenco e uma possibilidade de trazer um jogador de um outro clube, de um outro mercado. Agora, até agora, dessas três, nenhuma chegou para valer no Flamengo. Nenhuma chegou. Está aqui a proposta. Que uma coisa é a proposta do clube, a outra é o intermediário, né? Perguntando, olha, o clube tal pagaria tantos milhões pelo jogador, você topa vender? Isso é uma sondagem. Você está tateando para ver aonde chega. Aí se o cara fala, olha, por tantos milhões eu vendo. Aí ele vai no clube e então, olha, consultei o clube B e topa vender o jogador por tantos milhões. Você não quer fazer uma proposta? Ah, mas é caro. Ah, oferece 90% desse valor aí e vê o que eles vão dizer. Vocês estão pedindo tanto, de repente um pouquinho menos aceita, ou então parcela. Outra coisa também que pesaria numa eventual proposta concreta, como é que é o pagamento? Se alguém chegar e falar assim, eu pago 25 milhões de euros à vista pelo Pedro, talvez venda. Ah, não, vou pagar parcelado em 3 anos, 4 anos, aí é outra história. De repente vão querer 30, 35, 40, não sei, um valor maior. Então tem tudo isso aí também. Não é só a questão do dinheiro, é como vai ser pago. Geralmente isso é pago parceladamente. Mas vamos imaginar que fosse uma proposta fantástica à vista. De repente, o clube até vende. Se você tem 25 milhões em caixa à vista, você tem muito mais poder de fogo para contratar jogadores também, né? De imediato, buscar. Então, Agora, é muito curioso. Eu sugiro ao torcedor que fique bem atento a isso. Repare que todas as propostas pelo Pedro que chegaram até agora vieram por intermédio dos seus representantes. Nenhuma delas foi direto ao Flamengo. E não adianta você falar com o Pedro se o Flamengo não quiser vender. E o Flamengo não dá nenhum sinal de que quer vender o jogador. Mas aí o que acontece? De reserva ele vira o quê? Destaque no noticiário. Está valorizado. Mais um clube se interessa por ele. Entendeu? Interessante, né? Não é novo não, mas funciona. Funciona. Mas, falando do Pedro, Mauro, até para a gente entrar um pouco no assunto do Gabriel também, você acha que o Pedro merecia mais oportunidade? Porque uma coisa é entrar também sempre no final dos jogos, né? Outra coisa é ter uma sequência, porque, por exemplo, o Gabriel ele não vem no momento bom, né? E aí muita gente às vezes fala, é por conta do esquema do Sampaoli. Gente, vamos lembrar que o Gabriel não vinha bem com o Vitor Pereira e muita gente falava porque ele jogava com o Pedro, ele já não estava jogando com o 9. Ele agora com o Sampaoli joga na posição dele, ao lado da dupla que ele chama de dupla, que é o Bruno Henrique, com o Arrascaeta, que é o cara que ele publicou nas redes sociais falando, volta logo, só você me acha. Então, enfim, ele está jogando com os jogadores que ele está acostumado, né, ali. E, enfim, primeiro, 2 perguntas, Mauro. Você acha que o Pedro merecia um pouquinho mais de oportunidade, talvez brigar um pouco mais por essa titularidade? E segundo, o que você acha que se deve a esse momento, essa temporada ruim do Gabriel, né? Que o Gabriel não está bem mesmo. Bem, primeiro que até eu estou vendo aqui as mensagens no chat, tem uma galera que tem a dificuldade de entender. Primeiro vai no jogador, depois vai no clube. O Flamengo também fez isso com o Arrascaeta, com o Alan, sim, mas o Flamengo vai no clube. Entenderam? O Flamengo vai no clube. O Flamengo vai no jogador e vai no clube. Ele vai no Alan, fala, Alan, quer jogar no Flamengo e tal, e vai no Atlético. O Flamengo vai lá no Arrascaeta tem uma proposta para você. Aí ele vai no Cruzeiro. E o detalhe, o Cruzeiro devia dinheiro ao defensor. Devia dinheiro da compra do jogador. Então tinha ali uma oportunidade maior. O Atlético precisava fazer dinheiro, precisava vender jogador. O Atlético estava com uma situação financeira muito difícil, apesar dos seus benfeitores. Então, assim, tem uma fragilidade ali que o Flamengo está. O Flamengo não está frágil financeiramente. Então não adianta ir só no Pedro. A questão que eu falo é a seguinte: a proposta sempre chega pelo Pedro, pelo pessoal do Pedro. Nunca chega no Flamengo. Até agora nenhuma chegou no Flamengo, para valer. No máximo é uma sondagem. É isso que eu estou dizendo.
Tem um pouquinho de malícia, gente. Agora, quer acreditar em Papai Noel, acredita em Papai Noel. Quer ser enganados, fica sendo enganados. Né? Torcedor também, que às vezes eu te contar, hein? Quer bancar o trouxa, né? Quer bancar o otário. Ainda estão me atacando aqui no chat, aqui, quer dizer, eu que sou bobo. Tá bom. Quer bancar. Assim, a gente trabalha com isso, conversa com as pessoas, tenta entender o bastidor, traduz pro cara e o cara não quer acreditar. Então fica bancando babaca aí, fica bancando trouxa, fica aí acreditando em historinha de boitatá em Papai Noel. Eu acho que o Pedro deveria ter oportunidade sim, porque o Gabigol tá muito mal. E não dá para colocar o Pedro também jogar 10 minutos contra o Coritiba. 10 minutos, pô. E o Gabigol tá mal há muito tempo. Por que tá mal? Eu acho que o Gabigol talvez precise treinar mais, precise se empenhar mais, melhorar seu remate com o pé direito. Já gostei dele ter batido o pênalti de uma forma diferente. O goleiro tocou na bola. Tudo bem, mas ele já mudou a batida dele. Ele não pode bater pênalti sempre da mesma forma. O goleiro do Grêmio Grando defendeu porque já pegou o jeito. Esperou até o final e conseguiu fazer a defesa. Ele tem que diversificar a maneira de bater pênalti, a maneira de finalizar. E talvez ele precise treinar mais, se empenhar mais. Ele está sendo um jogador muito previsível, fácil de marcar. As jogadas dele já são conhecidas dos adversários. O Gabigol 2019 tinha uma movimentação, um comportamento em campo que era mais difícil de ser combatido do que hoje. Ele precisa se atualizar como jogador, ele tem que avançar. E ele está meio que estagnado numa forma de jogar, numa forma de se comportar em campo. E isso é muito complicado. Isso facilita os adversários. Né? Por outro lado, assim, o Pedro também não vinha numa fase boa, mas acho que ele tem que ter uma oportunidade também, ter o direito, muda a forma de jogar, dá uma outra opção com referência na área. Mas, pô, ele tá 10 minutos contra o Coritiba, a bola nem chegou para ele. Tudo bem que ele tem que participar mais do jogo, ele tem que ser um cara mais ativo, marcar a saída de bola do adversário. Tudo isso eu acho que o São Paulo está certo. Qualquer técnico... o Pedro vai para a Europa. Se for para a Europa, qualquer técnico vai cobrar dele a mesma coisa que o São Paulo cobra. Fica na área parada esperando a bola, tá? Não precisa marcar ninguém vai dizer isso para ele. Quando a bola não estiver com a gente, você fica fora do jogo. Ninguém vai dizer isso para ele. Nenhum técnico do futebol atual vai querer um centroavante estático, vai querer um centroavante... O centroavante é o primeiro cara a defender. Assim que funciona. Ou seja, é o primeiro cara a marcar o adversário. Você começa a se defender como? Dificultando a passada de bola do adversário. Ou pelo menos cercando a linha de passe. Como cerca a linha de passe? Você tenta ficar entre o jogador que tem a bola e o jogador que pode receber a bola para que ele não possa recebê-la. Ou seja, você bloqueia uma opção de passe. Isso tudo é ação defensiva. E começa no ataque. E o Pedro tem que ser mais participativo nesse quesito, sem dúvida alguma, para o futebol dele melhorar. E até espero que ele entenda isso, porque ele vai melhorar. Não o São Paulo, qualquer técnico vai falar isso para ele. Eu acho que ele sabe bem disso. Ele já trabalhou com vários e sabe muito bem disso. A questão é ele se empenhar nesse sentido. Acho até que ele se empenhou em alguns jogos nessa direção. Agora, ele tem que ter mais oportunidade. Eu acho que se o Gabigol tivesse muito bem, você fala, pô, cara, como é que você vai tirar o Gabigol? O cara tá comendo a bola, mas não tá. Então, por que você não dá oportunidade para o outro? Eu acho que aí o São Paulo erra tremendamente. Mas o Gabigol me parece uma daquelas lideranças que ele não quer mexer muito. Ele até tira do time, mas não tira para valer. Quem botou o Gabigol no banco foi o Vitor Pereira, que a torcida xingava. Inclusive, quando botou no banco e o Pedro estava jogando, e jogando melhor do que agora, o seu Gabigol chega no final do Fla-Flu, que o Flamengo venceu, agora eu quero brigar pela posição de centroavante, tumultuando, ou criando um pequeno tumulto, numa hora que o Flamengo tinha vencido. Pensou só nele também. E o que a diretoria fez? Alguém chamou a atenção dele? Não, tinha que ter chamado, pô, Gabriel, qual é? Você para de propósito na zona mista, depois de uma vitória, para falar isso, conversa internamente. E outra coisa, tu nunca foi centroavante, porra. Centroavante, você nunca foi. Meio que essa conversa agora de quer ser centroavante. No momento que o Pedro o barrou de fato, e o técnico era o Vitor Pereira, ele fez isso. Porque os jogadores não pensam no Flamengo, eles pensam neles. Todos eles. Todos eles. Talvez tenha uma exceção ou outra, possa estar sendo injusto. Mas a maioria, com certeza, pensam neles, na conveniência deles. E a diretoria, nesse ponto, é extremamente omissa, e os técnicos ficam igual as marionetes, em alguns casos ali, sem saber o que fazer também. Eu vou falar ainda sobre Pedro e Gabigol, mas antes, só ler rapidinho o superchat. Paulo falou, falaram dos carrapatos, eles estão no Flamengo. Não entendi nada do superchat, Paulo. O Toca do Lobo falando, Mauro, ignora esses ignóbeis. Agradecemos a seriedade e profissionalismo do seu trabalho, um dos poucos repórteres esportivos sensatos. Eu vou continuar falando do Pedro Gabigol, mas só quero falar bem rápido sobre essa questão da negociação, tentar desenhar bem rápido. Primeiro, se toda a sondagem fosse proposta, o noticiário teria 80 propostas por dia, porque sondagem acontece a todo momento, a toda hora, até porque quando você quer um jogador numa posição, você vê todas as possibilidades e você vai procurar empresário, representante, para saber, primeiro, se o cara quer vir. Ele toparia vir para o Brasil? Vamos dizer que joga no exterior. Ele toparia vir para o Flamengo? Toparia tal?
quanto ele receberia? Quanto é que você acha que o clube liberaria? Você sonda A, B, C, D, E, F, para você saber, ó, as condições mais ou menos são essas. Vamos nesse? Se não der, a gente vai naquele. Então, isso é a coisa mais normal do futebol. Explicando para quem já esteve lá dentro, até porque eu já tive do outro lado também, né? Eu já trabalhei com assessoria, já trabalhei de outra parte. Então, isso é a coisa mais normal do mundo. Então, procura o jogador primeiro. É claro que vai procurar o jogador. Você imagina você procurar o clube, eu quero o Claudinho. Aí o Zenit vai lá e topa negociar o Claudinho para o Flamengo por valor X. Aí o Flamengo vai chegar no Claudinho, estamos contratando você aqui, vamos acertar o salário? O Claudinho fala, não quero ir não. Pô, você negociou com o clube, perdeu um bom tempo com o clube e o jogador não quer. Então a primeira coisa que precisa saber é se o jogador quer vir, topa. A partir do interesse do cara, o tamanho do interesse, você vai conversar com o clube. Então isso é óbvio. E a coisa mais normal do mundo, e pode ter acontecido, o Zenit, né, ter falado assim, vem cá, tô vendo a situação do Pedro aí, pro representante, como é que é a situação, hein, do Pedro? Você acha que ele quer sair? Eu tô vendo lá que ele tá no banco. Você acha que o Flamengo libera por quanto? Uns 10, 15, 20 milhões? Ah, obrigado. Ponto. O representante do Pedro fala, tive uma conversa aqui com o Zenit, eles podem, cara, isso é normal. Interesse no Pedro. Olha aí o Flamengo, velho Vamp. Quando a coisa tá ruim, saiba que ela pode piorar. Saiba que ela pode ir pro buraco. Se tá péssimo, pode piorar. Ele tá olhando o celular, você tá na tela ali. Pode falar. Tô vendo aqui, ó. Ó, vamos 25 lá. milhões, tô vendo aqui, o Pedro, 25 milhões de euros. Pouco espaço no Flamengo. Com pouco espaço no Flamengo, Pedro segue na mira de clubes do exterior. Depois do Al Hilal, furo meu, eu trouxe a informação, modéstia à parte. Não foi pro Al Hilal do Jorge Jesus, poderia ter virado parceiro do Neymar. Será que o Pedro ficou brabo? Foi pra Copa do Mundo os dois, né? Teve proposta de 25 milhões de euros do Al Hilal. Negada. Aí o Benfica depois ofereceu até menos, 18 milhões, se eu não me engano. Negado. O presidente do Flamengo deixou claro, não estou interessado em vender o Pedro. Se quiser comprar, paga a multa. E a multa é de 60 milhões de euros. Agora tem o Zenit. O Zenit da Rússia fez reuniões com o staff do Pedro e acena com a proposta de 25 milhões de euros para tirá-lo do Flamengo. A última resposta do Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, foi: não vou vender o Pedro pelo valor abaixo da multa. Quer tirar o Pedro? Ofereça uma proposta boa para ele e pague 60 milhões de euros para o Flamengo. Essa foi a última posição do Rodolfo Landim quando veio a proposta do Benfica. Será que ele pode mudar de opinião, velho Vamp? Agora, essa crise, vender o Pedro, eu não mudaria, tá? Eu manteria, porque para ter substituto pro Pedro, se ele entrar em boa fase, é dificílimo. Então, os caras estão indo pra cima, né? Tá indo pra cima e vai mais gente. O Jorge Jesus falou que os maiores jogadores do mundo vão tudo jogar lá na Arábia Saudita, né? Acabou que tá indo também os treinadores. E aí, acho que é uma proposta boa de 25 milhões pro Pedro. Muito bom, 25 milhões de euros, comprou, foi 16, né? Ao tempo que o Pedro ficou, deu lucro, foi campeão de Libertadores, campeão de Copa do Brasil, artilheiro, foi pra Copa do Mundo. Não é mau negócio, não. Com todo o problema que já teve. Eu não acho, não. E aí, Vander? Bom, tem mais um time interessado no Pedro. Os dois maiores mercados que se movimentaram nos últimos tempos foram a Inglaterra e a Arábia Saudita. Os dois. Inglaterra em primeiro e a Arábia Saudita em segundo. Não é pouca coisa para todo mundo que fala que futebol é negócio, grandes astros, jogadores, esse negócio todo. Vai ter uma grande exposição, o futebol da Arábia Saudita, muito mais do que tem hoje. Óbvio, muito mais do que tem hoje. E está fazendo contratações inimagináveis. Né? Inimagináveis. Ninguém esperava. Sabe dos estádios maravilhosos, da grana que tem, mas ninguém esperava que no futebol fosse assim. A gente vai voltando aí para a Rádio Jovem Pan, para ficar na rádio e no YouTube. De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Vanderlei Nogueira falando sobre essa situação do Pedro, que agora tem Zenit interessado. O Flamengo já negou 25 milhões de euros do Al Hilal. O Flamengo negou 18 milhões de euros do Benfica.
E agora, Zenit parece que está disposto a pagar 25 milhões de euros pelo Pedro. Não, uma situação hipotética, não aconteceu. Mas vamos admitir que o presidente Landim mude. Claramente o jogador tem disposição de viver novos ares. Eu não falei que é isso. Pode ser que ele sinta isso, porque se ele sentir, imagino que ele vai tentar fazer negócio. Bom, melhor preço que apareceu: 25 da Arábia Saudita e 25 da Rússia. E o que o Pedro vai ganhar em termos salariais, imagino que se isso fosse verdade, isso é uma historinha. Ele ganharia mais indo para a Arábia Saudita, né? Porque não dá para competir salário da Arábia Saudita, mesmo o ricão Zenit lá, com o país em guerra, inclusive. Isso tem que ser pesado nesse momento. E também fechado para outras competições. Na Arábia Saudita existe até a possibilidade de o time do Cristiano Ronaldo, ou do Neymar, do Neymar, participar da Liga dos Campeões. É uma proposta que a Liga Saudita vai fazer para a UEFA. Quanto custa a minha vaga? É mais ou menos isso. A gente não sabe. E sabe o peso de dinheiro. Se for por grana, já está participando da Liga dos Campeões. Se for por grana, né? Aí, o que ele pode fazer? Se eu sou o Flamengo, se eu fosse o Flamengo, então a gente vai fechar negócio. Pedro, você quer ir para onde? Se eu fosse, não tenho competência, mas se fosse do staff do Pedro, vai embora para a Arábia Saudita. É isso. Se fosse, se der negócio, se o Flamengo abrir mão, se o Flamengo achar que é o momento dele respirar novos ares, se for e eu fosse do staff... o Chelsea não quer você, então passou já a janela. Olha, então entre Zenit e a Arábia Saudita, vamos fechar com a Arábia Saudita. Ele vai para o palco que está com iluminação aí, com jogadores importantes. Não sei se as coisas diferentes, mas... Não, eu concordo contigo. Primeiro, o Zenit é um clube muito rico, é um Flamengo da Rússia e tal. Mas ele... Time do Gás, né? Exatamente, né? Da Gazprom, mas ele não vai cobrir para o Pedro, acho que dificilmente ele cobriria para o Pedro uma proposta de um time saudita. Agora, já por sua vez, o Zenit, ele está desesperado para contratar um atacante de altíssimo nível. O Zenit, time da Gazprom, time mais rico da Rússia, pentacampeão nacional, um time acostumado a contar, inclusive, com muitos jogadores aqui da América do Sul, no elenco tem brasileiro, argentino, colombiano e tal. Ele, na temporada passada, negociou o seu artilheiro, o iraniano Asmun, que está lá no Leverkusen, que fazia dupla com o Dziuba, que é um ídolo do futebol da Rússia, um cara muito encrenqueiro e tal, que também foi afastado, está em outro time agora. Então ele perdeu essa dupla. Esse Dziuba é aquele que virou manchete aí, porque teve um caso aí vazou um vídeo dele fazendo sexo e tal, uma confusão danada. Esse atacante lá do Zenit. Aí foi perdendo prestígio e tal, foi barrado e negociado. Pois é, dele. Então, o Zenit precisa de um cara. O Zenit está desesperado no mercado atrás de um cara desse nível. Então, por isso... Mas, eu conhecendo a postura do Flamengo, eu acho que veio não. 25 milhões de euros vem não. Porque o Landim, ele falou, quando ele recebeu essas propostas pelo Pedro, ele falou, se acham que porque estão tendo essas crises com o Flamengo, a gente vai botar o Pedro em promoção, vão oferecer menos, a gente vai vender, não vai. Quer levar o Pedro? Isso é declaração do Landim. Quer levar o Pedro? Paga 60 milhões de euros, tá bom. Mas não vai pagar 60 milhões de euros. Ninguém vai pagar 60 milhões de euros pelo Pedro. Se o Landim continuar com essa postura, o Pedro não sai. Porque ninguém vai oferecer mais de 30 milhões de euros pelo Pedro. Por enquanto, o limite foi 25. O Palmeiras já ofereceu 20 milhões de euros, Al Hilal 25 milhões de euros, Benfica 18 milhões de euros e agora o Zenit 25. Eu acho que o Flamengo não vai mudar de postura. Qual o cenário? E a janela da Rússia fecha no dia 14. Tem tempo para negociação. A da Rússia é só dia 14 de setembro. Agora, dificilmente eu acho que o Pedro sai do Flamengo com essa postura do Rodolfo Landim. Sobre o treino do Flamengo nessa quarta-feira, a novidade foi a presença do zagueiro Davi Luiz, que desfalcou o Flamengo nos últimos 3 jogos por conta de um problema muscular na coxa. Agora está sendo preparado para retornar ao time diante do Colorado no próximo sábado, 6h30 da noite, jogo no Maracanã. O último jogo antes da paralisação que o Maracanã vai sofrer aí para poder cuidar do gramado. Então, Davi Luiz deve ser
a novidade na lista de relacionados. Na minha opinião, mesmo que ele fique à disposição, o Fabrício Bruno e o Léo Pereira tem que ser a dupla titular do Flamengo. A única mudança que eu faria no setor defensivo seria o retorno do Ayrton Lucas no lugar do Felipe Luiz no time titular. O que vocês acham? Davi Luiz deve ser titular ou não? Dê a opinião de vocês aí. E sobre Maracanã, galera, a gente trouxe mais cedo lá no SBT Esporte Rio, programa que eu participo de segunda a sexta-feira a partir de 1h30 da tarde. Quem não é do Rio de Janeiro pode assistir pelo YouTube, fica aí o convite para vocês. E a gente trouxe uma informação que está dando o que falar aí nas redes sociais, estou vendo muita gente repercutir esse assunto. É o seguinte, se vocês forem reparar a nota oficial que divulgaram para falar sobre a paralisação do Maracanã para poder cuidar do gramado, lá está dizendo que é por período indeterminado. Por que esse período indeterminado, entre aspas? É o seguinte, Flamengo vai utilizar o Maracanã na final da Copa do Brasil. Isso está certo, isso está definido. Não se sabe ainda se será no dia 17 ou no domingo seguinte, no dia 24, porque o sorteio da final da Copa do Brasil para definir o mando entre Flamengo e São Paulo será na próxima segunda-feira. E por que estão dizendo que será por prazo indeterminado? Porque o Vasco vai jogar contra o Fluminense no dia 16, ou seja, véspera da final da Copa do Brasil, caso o jogo seja disputado no dia 17. O que isso tem a ver, Vini? Eu vou explicar para vocês. Porque se o Vasco, como mandante do jogo contra o Fluminense, pode entrar na justiça para poder tentar mandar o jogo contra o Fluminense no Maracanã. Ainda tem esse ponto. Só que, obviamente, a dupla Fla-Flu e a administração do Maracanã não quer que o Vasco utilize o jogo, não utilize o Maracanã nessa data para poder não atrapalhar no gramado e aí sim o Flamengo ter as melhores condições do gramado para poder disputar a final da Copa do Brasil diante do São Paulo. Então, supondo que o sorteio defina aí que o Flamengo vai jogar a partida de ida no Maracanã no dia 17. O Maracanã só vai voltar a ficar aberto no dia 17. Se for depois, se a partida for disputada no dia 24, aí pode voltar no dia 24. Por isso que está com prazo indeterminado na nota oficial, para vocês entenderem. Aí, vocês vão me perguntar, Vene, Flamengo e Fluminense e a administração do Maracanã estão certos? Na minha opinião, estão. Sabe por quê? Flamengo e Fluminense estão tendo um custo altíssimo para poder manter o Maracanã, ou tentar manter o gramado do Maracanã em bom estado. Aí o Vasco, simplesmente porque acha que tem o direito, de fato tem o direito, entra na justiça para poder jogar no Maracanã, não ajuda com custo, não ajuda nada e ainda atrapalha o Flamengo, porque vai utilizar o gramado e vai deixar o gramado em um estado não muito agradável, digamos assim. Então eu acho que está certo mesmo, está certo. Se o Vasco entende que pode jogar quando ele quiser, a dupla Fla-Flu e a administração do Maracanã entende que só vai abrir o Maracanã quando eles acharem viável, quando eles acharem possível. Então acho que está certo. Quero a opinião de vocês. Assunto polêmico, eu avisei para vocês, mas eu quero a opinião de vocês. Quem está certo nessa história aí? Eu já dei a minha opinião. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Enquanto isso, galera, Flamengo decidiu aí onde vai jogar o jogo contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro no dia 13 de setembro. Será em Cariacica. A Arena... Ih, peraí. Foi mal, galera. Assunto super importante. A Arena Corinthians, que o Flamengo tentou, o Corinthians não quis ceder ao Flamengo, não quis emprestar. E aí o Flamengo entendeu que Cariacica seria o melhor caminho, o caminho mais viável, questão de logística. Tinha também Mané Garrincha em Brasília, mas o Flamengo entendeu que Cariacica seria melhor. E com isso o estádio Kleber Andrade passa por um período de reforma no sistema de refletores, mas a administração garantiu que estará tudo pronto para a data do jogo do dia 13 de setembro, jogo que será disputado 9h30 da noite, tá? Horário de Brasília. Então, o Flamengo vai jogar contra o Atlético Paranaense no estádio Kleber Andrade, e se a final da Copa do Brasil for no dia 17, jogo de ida no Maracanã, o Flamengo usa o Maracanã no dia 17. Se a final da Copa do Brasil
no Maracanã for no dia 24, o jogo da volta no dia 24, o Flamengo volta a utilizar o estádio no dia 24. E assim, enfim, está definido internamente nos bastidores. Para encerrar o nosso vídeo aqui, assunto sobre Pedro. Martelo batido, futuro definido sobre o atacante Pedro, caso o Zenit apresente uma proposta ao Flamengo de 25 milhões de euros. Para quem não assistiu ao vídeo de ontem, tá? A gente informou aqui que o Zenit da Rússia assinou com a possibilidade de pagar 25 milhões de euros, 135 milhões de reais ao Flamengo para ter o atacante Pedro. Só que ontem mesmo eu já tinha falado para vocês que o Flamengo iria dificultar. Agora eu cravo aqui para vocês, por esse valor o Flamengo não vende. O Flamengo quer manter o atual elenco até o fim da temporada e só negociar jogador se for por multa rescisória ou valor irrecusável. O que na cabeça dos dirigentes, 25 milhões de euros pelo atacante Pedro não é irrecusável nesse momento. Pelo contrário, eles entendem que é um baita ativo, que é um jogador extremamente importante, que o próprio São Paulo quer manter o Pedro no elenco, mesmo não utilizando o Pedro. Mas eu não vejo o Pedro mais confortável e feliz para continuar no Flamengo, tanto é que o Pedro tem o desejo de sair nessa janela de transferência. O Pedro tem esse desejo, conversa com seus agentes sobre isso. Os agentes, os empresários, estão fazendo aquilo que eles têm que fazer, buscar a proposta no mercado. Agora, me chama a atenção, aí é algo que me chama a atenção, tá? Não estou duvidando de ninguém, mas sempre que tem uma notícia envolvendo uma possível proposta ao atacante Pedro, o Flamengo sempre diz que não recebeu nada. E aí? Recebe ou não recebe? Eu acho que alguém teria que vir aqui publicamente e falar. Os empresários do Pedro emitiu uma nota oficial dizendo: ó, o Flamengo recebeu uma proposta, um valor tal, mas recusou porque não pretende vender o jogador. Enfim, porque fica esse disse-me-disse nos bastidores. Nós aqui, jornalistas, a gente apura. Houve uma ponta, houve outra ponta, para depois trazer a informação para vocês. Uma ponta diz que o Zenit tem o desejo de pagar 25 milhões de euros. A outra ponta diz que não chegou nada até o momento. No caso, essa ponta é o Flamengo. E fica nessa. Resta saber quem vai vencer essa queda de braço até o fim da janela de transferência. Lembrando que clubes da Arábia podem contratar até setembro. Então, muita coisa ainda pode chegar ao Flamengo e o Flamengo recusar. Lembrando que recentemente o Al Nassr, clube do Cristiano Ronaldo, tentou tirar o Léo Pereira do Flamengo. O Flamengo recusou uma quantia muito boa, inclusive 15 milhões de dólares. O Flamengo entende o seguinte, galera: eu não preciso mais de dinheiro em venda de jogadores. A meta esse ano é conquistar títulos. Para que vai negociar o Léo Pereira? Para que vai negociar o Pedro? Pois é, esse é o pensamento da diretoria do Flamengo. Tá, então, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. Então tá aí o Vene Casagrande também falando sobre a possível venda do Pedro, né? Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. O Flamengo enfrenta então o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo precisa da vitória para continuar na briga do título. Vamos ver o que vai acontecer. Então é isso daí, deixa o seu comentário, se inscreva no canal e é isso daí, nação. Assim que a gente tiver mais notícias, mais informações do Flamengo, a gente vai trazendo para vocês aqui no nosso canal. Muito bom dia, obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, deixa o seu like, se inscreva no canal e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.